A paz, igreja. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Querido Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor Jesus, viemos à sua casa para louvar, para agradecer, para te adorar, Deus. Queremos, Senhor Jesus, neste momento, Senhor, entregar a nossa vida, Senhor Jesus, diante de Ti, Deus. Queremos entregar o nosso trabalho, Deus. Por isso, Senhor Jesus, abençoa o culto de hoje. Abençoa, Senhor Jesus, todos os ministérios. Pedimos, Senhor Jesus, para que o Senhor entre com a sua unção, Deus. Para que nada, Senhor Jesus, saia daqui sem resolver, Deus. Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, acolhe, Senhor Jesus, todos aqueles irmãos, meus Deus, que mesmo diante de chuva, Deus, veio à sua casa, Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, entra, Senhor Jesus, com a sua providência, meu Deus. Opera, Senhor Jesus, no meio de nós. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso servo hoje que vai trazer a palavra, Senhor Jesus, que seja uma palavra, meu Deus, que vai falar ao coração de todos, Deus. Que seja uma palavra, meu Deus, que possa acalmar, meu Deus, aqueles corações aflitos. Que possa, Senhor Jesus, trazer alívio, meu Deus, porque a palavra do Senhor é poderosa para suprir todas as necessidades. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo isso, Deus. E assim oramos, entregamos o nosso louvor para a honra e glória do seu nome. Amém, graças a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Serenos e meigos, oh, como eu seria
eu verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como Ele é. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Aleluia. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu tenho a obrigação de trazer para a igreja uma palavra de orientação. Depois dessa concentração tão abençoada que nós tivemos, eu preciso estar levando ao conhecimento dos irmãos aquilo que a palavra de Deus nos orienta, para que a gente possa ser abençoado em tudo, ser feliz em tudo. 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo a partir do 1. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Então vamos nos assentar por hora. Eu sei que durante esses dias de concentração, um bom número de irmãos foi abençoado, foram batizados com o Espírito Santo, fomos cheios do Espírito Santo. Mas eu creio que alguns dos irmãos podem também ter ficado assim um pouco assustado, pode ter ficado assim um pouco com o pé atrás, não sabendo o que estava acontecendo, porque os dons espirituais, eles existem, eles estão na Bíblia, nem todos reconhecem, nem todos praticam, mas ele faz parte de tudo aquilo que o Senhor Jesus preparou para a sua igreja, e a gente precisa estar tanto maduro, tanto preparado para poder alcançá-los, como também a gente precisa estar com uma maturidade cristã, para uma vez tendo alcançado, saber administrá-lo. Você sabe que tudo é perigoso, né? Todas as coisas que foram feitas, a grande maioria delas foi feita para o bem. E às vezes a pessoa pega aquilo que foi feito para o bem e usa para o mal. Assim também são as coisas de Deus, né? As coisas de Deus, elas foram feitas para o nosso bem. E às vezes aquilo que foi feito para o nosso bem pode nos trazer um problema, pode nos trazer aí uma dificuldade. Então é necessário que aqueles irmãos que foram batizados com o Espírito Santo possa prestar atenção nessa palavra, acompanhando na sua Bíblia. Eu preciso que você esteja com a sua Bíblia ou
com alguém aí do seu lado, com a Bíblia, para você poder acompanhar comigo. Porque nós vamos ter, irmãos, uma diferença muito grande a respeito destas coisas na diversidade de igreja que nós temos hoje espalhadas pela nossa cidade e pelo mundo. Algumas igrejas às vezes interpretam a Bíblia de uma maneira, e a Bíblia, ela não serve para ser interpretada. A Bíblia, ela está escrita, ela serve para ser obedecida. Porque se for para interpretar, irmãos, aí dá margem de variação. O espírita usa a Bíblia, interpreta conforme ele deseja, né? O agnóstico, por exemplo, ele pega a Bíblia, interpreta do jeito que ele deseja, né? Os maçons pegam a Bíblia, interpreta do jeito que deseja. Mas tem um povo espalhado pela face da terra, que pega a Bíblia e obedece a Bíblia. E é desse povo que nós precisamos fazer parte, entendeu? Então, você vai observar que a Bíblia, ela está dizendo aí, por exemplo, que os dons espirituais, eles são importantes para a igreja, e é sinal que a gente tome conhecimento deles. O apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Corintos. E por que está falando isso? Porque a igreja estava lá na frente. A igreja, ela estava amadurecendo com uma rapidez, que ela estava já experimentando ali os dons espirituais. Então o apóstolo Paulo, ele sentiu a necessidade de enviar uma carta doutrinária para poder organizar toda aquela situação que estava ali, para que eles não viessem cometer falhas na fé. Então ele está dizendo aí que é importante que a gente domine essa área aqui, não só com relação a vamos buscar, vamos ser batizados com o Espírito Santo, né? Mas ele está dizendo aí, é importante que a gente tenha conhecimento acerca dos dons espirituais. Por quê? Aí no versículo 2 ele fala assim: porque outrora, quando a gente era gentil, o que é o gentil? É aquela pessoa que ainda não recebeu a palavra, não teve um encontro com Jesus. Então, quando a gente era gentil, a gente se deixava conduzir aos ídolos mudos. E a gente fazia isso de que maneira? Onde que a gente lia que a gente deveria seguir os ídolos? Baseado no que a gente fazia para a gente seguir os ídolos? Na Bíblia que não era. Mas a gente seguia os ídolos porque nós éramos guiados. A gente nascia e logo de criancinha a gente já era guiado, já era instruído. Papai e a mamãe diziam: ó, você vai fazer assim. Papai pegava a criancinha lá e batizava, levava para a igreja que o papai queria, e a criancinha, ela era guiada e ela fazia aquilo que ensinava para ela. Então ele fala aí, né? Porque quando nós éramos gentios, a gente se deixava conduzir aos ídolos mudos, segundo a gente era guiado. Mas falar que tinha uma instrução bíblica para isso, nós não podemos falar. Falar que tinha alguma... Mas a igreja religiosa não usa a Bíblia? Não, a igreja religiosa não usa a Bíblia. Eles têm a Bíblia. Eu, como religioso, nunca li a Bíblia. Nunca teve Bíblia na minha casa. Minha família era religiosa. Tinha só aquela grandona que vinha com a Barça. Que ficava escrita no Salmo 91 lá, para espantar os maus espíritos. E amarelava ali porque ninguém lia. Ninguém lia. Não é isso? Então a gente era guiado e a gente ia, né? Então ele fala assim no versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém pode dizer, por exemplo, que Jesus é anátema,
Ou seja, o que quer dizer isso aí? Que Jesus, ninguém pelo Espírito de Deus pode dizer assim, ó, anátema Jesus. O que quer dizer aí? Que Jesus é uma mentira. Anátema quer dizer uma mentira. Ninguém pode dizer que Jesus é uma mentira. Ninguém pode discordar disso. Baseado no que discorda? Então ele está dizendo assim, ó, a gente ia para os ídolos sem ter base. Agora, Jesus nós temos base. Só que ninguém pode dizer que é uma fábula, é uma mentira, se nós temos base. Então, uma pessoa lúcida, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não pode dizer que é uma fábula. Ela não pode dizer que Jesus é uma mentira, ela não pode trocar Jesus por uma outra coisa. Porém, diz aí o versículo, que para ela poder confessar que Jesus é o Senhor, então isso também tem que ser feito pelo Espírito de Deus. Ela fala, por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Está vendo? Ninguém pode dizer. Então, aí no mundo, por exemplo, quando você encontra uma pessoa e ela não concorda, ela discorda, é natural. A pessoa ela não tem o Espírito Santo. Então é natural que ela não entenda as coisas de Deus, que ela não entenda. É natural que ela seja guiada aos ídolos. É natural que ela seja levada à feitiçaria, à macumbaria. É natural, ela não tem o Espírito Santo. Ela é guiada, ela é guiada. Então, o apóstolo está dizendo assim, que agora nós temos base, agora nós temos a palavra. Então, nós temos que nos fundamentar na palavra, para que a gente possa, então, obedecer aquilo que Deus está dizendo para nós, e receber aquilo que Deus preparou para nós. E o que Deus preparou para nós? Deus preparou para nós os dons espirituais. Então ele fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, hoje nós temos a oportunidade de não ser mais iludido. Aqui ninguém está sendo iludido. Nas igrejas do Senhor Jesus, ninguém é enganado. A pessoa, por exemplo, ela é guiada pelo Espírito. E o Espírito Santo faz com que a pessoa compreenda a palavra, faz com que ela conheça a Deus, e faz com que ela receba dons, e através desses dons, ela vai trabalhar na obra de Deus, ela vai fazer a obra de Deus. Então, nós não fazemos a obra para que a gente possa ser salvo, não, porque nós sabemos que as obras não salvam. Nós sabemos que quem salva é Jesus. E quem que contou isso para nós? O Espírito Santo que contou isso para nós. Nós fazemos boas obras? Fazemos, porque nós somos de Deus. Mas quem nos salva é Jesus. Entendeu? Então nós não somos enganados, né? Então a Bíblia está dizendo que nós temos hoje a oportunidade de servir a Deus com dons espirituais. Mas para que a gente possa servir a Deus com dons espirituais, antes de mostrar para você quais são esses dons, é necessário que você saiba que os dons espirituais, ele vem à nossa vida através do Espírito Santo. Não tem como a gente fazer isso através de um outro caminho, né? E como é buscar os dons através do Espírito Santo? Nós precisamos ter uma comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como eu sou, assim como você é. Nós estamos aqui e o Espírito Santo está aqui também, assim como nós estamos. Ele é uma pessoa, ele não é um vento, não é uma fumaça, não é uma influência. O Espírito Santo é uma pessoa, diferente de Jesus. Jesus, quando veio, ele tomou a forma de homem, o Espírito Santo não.
O Espírito Santo, ele ainda ficou na forma divina. Então, ele está conosco. De que maneira? Como ele é. A Bíblia fala que Deus é Espírito. E importa que aqueles que queiram adorar a Deus, adore Ele desta maneira, em espírito e em... Então, é necessário que a gente saiba que o Espírito Santo está aqui. E a Bíblia fala que o Espírito Santo não está à nossa direita, o Espírito Santo não está à nossa esquerda. Ele tem dois lugares que o Espírito Santo pode estar na sua vida. Ou ele está sobre você, ou ele está em você. Porque a Bíblia fala que nós somos, quando nós estamos em Cristo, então nós somos um templo preparado para que o Espírito Santo possa estar. Quando nós não estamos em Cristo, nós somos um templo, só que desarrumado, às vezes sujo, mas nós somos um templo, e o Espírito Santo não pode habitar dentro de nós, então ele fica sobre nós, amém, irmãos? Então veja, hoje nós estamos em Cristo, então onde é o lugar do Espírito Santo? Dentro de nós. Então o Espírito Santo, ele pode nos encher. O enchimento do Espírito Santo muda a nossa vida. O enchimento do Espírito Santo faz com que a pessoa, ela seja regenerada. Por quê? Porque para que o Espírito Santo possa encher, a pessoa, ela tem que confessar Jesus. O Espírito Santo revela Jesus para ela, a pessoa confessa Jesus. Quando a pessoa, você viu ali, ninguém pode confessar o Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então a pessoa confessa Jesus. Quando a pessoa confessa Jesus, então a pessoa passa a ser de quem? De Deus. Então se é de Deus, então o Espírito Santo vem e toma ela. Amém, irmão? E aí o Espírito Santo faz o quê? Regenera ela. É obra do Espírito. Por isso que quando a pessoa fala assim, eu não posso ir para a igreja porque eu fumo, porque eu bebo. Não é assim. Se a pessoa tivesse que largar o cigarro, se a pessoa tivesse que largar a bebida para poder vir para a igreja, então não precisava do Espírito Santo. Nós não somos uma igreja que não precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque nós cremos que não é a igreja que faz isso. Não é a igreja que fala, pessoal, você está proibido de beber. Você está proibido de fumar. Você está proibido de usar drogas. Você está proibido. Não é a igreja que faz isso. Isso quem faz é o Espírito. O que está escrito na palavra? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Essa obra o pastor não pode fazer. A esposa não pode fazer, a mãe não pode fazer, o pai, o marido não pode fazer, porque essa obra é do Espírito Santo. Nós fazemos a nossa. O Espírito Santo não vai falhar, irmão. O Espírito Santo vai fazer, nós não podemos atrapalhar. Amém, irmão? Então, veja que quando a pessoa ela aceita Jesus na vida dela, o Espírito Santo vem sobre ela. E aí então ela pode ser cheia do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que tem vontade das coisas de Deus. Ela tem vontade de estar na casa do Senhor. Ela tem vontade de orar. Ninguém precisa falar que ora para isso, ora. Não, ela tem vontade, ela está cheia do Espírito Santo. Então ela tem vontade de ler a palavra. Ela tem vontade de se disponibilizar para as coisas de Deus. Então ela é cheia do Espírito Santo, amém, irmão? Ela tem problema? Tem, mas ela luta contra os problemas. Ela é tendenciosa ao pecado? Ela é, mas ela agora é inimiga do pecado. Ela é adversária do pecado. Às vezes ela até comete o pecado, mas ela luta para que ela não continue escrava do pecado. Então ela é cheia do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. Agora, quando a gente passa da medida, você já viu, por exemplo, um copo? Você vai enchendo um copo, você vai enchendo.
ele chega até passar da borda. Parece que tem uma película assim, ó, que impede ele de derramar. Ele chega até passar da borda. Aí se você pegar um conta-gota e derramar uma gota, parece que é o suficiente para derramar um montão de água. Você fala, puxa, mas eu derramei uma gota só e olha quanta água que derramou. Pois é, assim é o Espírito Santo na nossa vida. A gente vai mudando e o Espírito Santo vai tomando lugar. A gente vai esvaziando da carne e o Espírito Santo vai preenchendo. E a gente vai enchendo, até que chega uma hora que uma gota isso é o batismo com o Espírito Santo. Quando transborda, entendeu? Isso às vezes é assustador para alguns, porque algumas pessoas não estão acostumadas com isso. Algumas vêm da igreja tradicional. Eu sei que esse final de semana tinha gente aqui de igreja que é tradicional, tinha gente que é de igreja que não acredita nisso, ficaram um pouco assim assustada, tal, com aquilo, barulho, tal. Eu passei no corredor ali, tinha uma senhorinha ali no fundo ali, que ela estava assim, ó, ela estava inerte, nem piscar ela piscava, estava com o olho, acho que estava quase seco de lágrima. Mas é assim. E a pessoa fala assim, mas não precisa disso. Eu vou mostrar para você. A primeira vez que isso aconteceu, está lá em Atos dos Apóstolos. Vai lá. Para que você não faça errado, para que você não critique a obra de Deus, para que você não fale mal do Espírito Santo. Então é importante que você não seja ignorante quanto a isso. É importante que você conheça a palavra. Então fala assim, ó. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Já começou aí, ó. O próprio Espírito Santo já provocou um barulho diferente. Não fala que veio um vento, não, fala que veio um som parecido com um vento impetuoso. Vento faz barulho? Faz ou não faz? Faz. Então, está dizendo aí, ó, que o Espírito Santo quando veio, tem gente que fala assim, ele veio como vento. Não é vento. Ele veio fazendo um barulho. O som que ele provocou parecia um vento, e não era um vento suave não, era um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam. Então, todos ali, como que o Espírito Santo fez isso? Através das pessoas. Então as pessoas que estavam ali, e eles estavam ali, mais ou menos 120 pessoas, eles começaram a fazer um barulho, começaram a orar diferente, alguns cantavam diferente, eles estavam ali há quase 4 meses ali, esperando a promessa de Deus. Então, naquele momento, eles começaram a ter uma agitação, e começou um barulho, irmão, não tem como evitar, entendeu? Ninguém vai ser batizado com o Espírito Santo fazendo a oração de Ana, que ela só balbuciava e ninguém podia entender o que ela falava. Ninguém vai ser batizado com o Espírito Santo assim. Para que o Espírito Santo possa operar, é necessário que venha derramar. Porque se a pessoa não for batizada com o Espírito Santo, ela vai ser cheia do Espírito Santo. Então fala assim, ó, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Houve um efeito sobrenatural ali. O que é uma língua como que de fogo? Quem, quando criança, brincou lá com fogueira lá, quem em casa tinha lá, por exemplo, um fogão a lenha, já viu aquela língua de fogo? Sabe o que a Bíblia está falando? Ó, língua. Sabe o que é isso? Entendeu? Não é a língua maldosa, venenosa, né? Tem gente que tem uma língua maldosa, ou tem a língua venenosa. Você tem uma língua de fogo, né? Você queima todo mundo. Não, uma língua de fogo, uma língua de fogo. Então uma língua daquela de fogo, apareceu assim um clarão sobre a cabeça de cada um deles, e aquele clarão parecia, não era, parecia, a Bíblia fala parecia, como que uma língua de fogo, um fogo sobre eles, um fogo.
Então, quando a pessoa está num fogo, fica como mais ou menos? Parecida com a sarinha lá em cima, assim, pulando. Um fogo. Então, às vezes a pessoa fala assim, não sei se precisa disso, mas isso é o Espírito Santo, irmão. Você não pode falar assim. Você precisa entender a obra do Espírito Santo. A pessoa do mundo, você vai ver que a pessoa do mundo fala. E ela não conhece o Espírito Santo, mas a gente não. A gente conhece o Espírito Santo. Então a gente não pode criticar. Às vezes a maneira da pessoa estar ali reagindo ao Espírito Santo. E aí fala assim no versículo 4: todos ficaram a princípio cheios do Espírito Santo. E depois de cheio, eles passaram a falar em outras. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Então uma coisa é ser cheio, e a outra coisa é ser batido, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, nossa, eu vi umas pessoas falando uns negócios estranhos, pastor falando, então, aquilo é batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o sinal de Deus é a evidência de falar em outras línguas. Que línguas são essas? São as línguas dos anjos. Também conhecida na Bíblia como língua estranha. Estranha como? Estranha aos homens. Os homens não entendem. Não é um dialeto que sobre a terra existe. Não tem nenhum país que fala. Às vezes o Espírito Santo pode levar uma pessoa a falar em língua. A pessoa fala em língua. Mas quem entende na língua. Foi o que aconteceu aí. Então, o Espírito Santo fez uma pessoa falar em alemão. Não, a pessoa não fala em alemão. A pessoa fala na língua dos anjos. Aí, a pessoa que entende o alemão, é como se para ela, aquela pessoa estivesse falando em alemão. Mas para os outros, aquela língua é estranha. Entendeu? Às vezes Deus quer falar com você. Eu falo uma língua estranha aqui, a igreja inteira percebe, o pastor está falando em língua estranha, e você não, você me entende em português perfeitamente, porque Deus falou com você só, e ninguém mais precisava saber, entendeu? Então às vezes a pessoa despreza, tem alguém falando, em língua estranha, e a pessoa fica incomodada, fala, por que não para com isso? Não fala assim. De repente Deus vai usar essa pessoa para falar só com você. E às vezes é melhor Deus falar só com a gente do que falar para todo mundo. É ou não é? Tem coisa que é melhor para a gente. Fala só para a gente que é melhor. Não é verdade? Então Deus é amoroso, pessoal. Então veja aí, a Bíblia está falando aí, que eles falaram então em outra língua, conforme o Espírito Santo concedia. Aí o versículo 5 fala assim, habitavam ali em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as partes, tal, e eles entenderam o que eles estavam falando na língua dos povos que estavam ali, entendeu? E o que eles estavam falando para aquelas pessoas? Lá no versículo 11, tanto judeu como prosélito, cretense, arábios, como os ouvimos falar em nossa própria, mas eles falavam em línguas estranhas. Está vendo? Eles falavam em língua estranha, só que eles ouviam falar na própria língua. E o que eles falavam? Eles falavam acerca das grandezas de... Está vendo? Olha aí. Aí presta atenção, todos ficaram atônitos e... Isso é normal. Teve muita gente que ficou atônita aqui na vigília, por exemplo. Atônita. Teve muita gente que ficou perplexa. Normal. Isso é normal. Entendeu? É assim mesmo. Quem não tem aquela intimidade com o Espírito Santo vai ficar mesmo. Entendeu? Agora, olha que coisa interessante, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Então, por que eles ficaram atônitos e perplexos? Porque eles não sabiam o que era aquilo. Pergunta para quem está do teu lado assim, você conhece o Espírito Santo? Você já conhece. Então, você não precisa mais ficar atônito agora. Você não precisa ficar mais perplexo. Teve uma irmã aqui, uma senhora que veio de uma igreja tradicional, ela já era senhora.
ela tinha até medo. Quando isso acontecia, ela tinha medo. Uma vez nós fizemos um encontro e nós íamos virar à noite nesse encontro, e nós estávamos numa chácara, e no momento assim do louvor, ela resolveu abrir o coração para louvar a Deus. Por que ela fez isso? O Espírito Santo encheu ela e derramou ela. Aí a coisa aconteceu com ela. Você entendeu? Ela ficou maravilhada, porque ela achou que na idade dela já não ia mais, mas o Espírito Santo pegou ela. Entendeu? Hoje ela está na glória, hoje ela está no céu. E foi maravilhoso essa experiência. Aí então, veja bem, ó, não precisa mais ficar atônito nem perplexo. Agora olha só o versículo de número 13, ó. Outros, porém, faziam o quê? Olha aí, ó. Zombando disso. E eles ainda, olha aí no versículo, ainda diziam assim, ó, olha aí, ó, estão o quê? Outros dizem assim, tá louco? Isso é maluquice. Ficou maluco, começou a pular, começou a babar. Nossa, que coisa esquisita, eu não gosto disso não. Não, irmão, não faça isso. Isso é obra do Espírito. É assim. A pessoa, por exemplo, vê lá no carnaval uma pessoa pelada, aí que ela olha para valer, né? Agora as coisas de Deus, ela fica assustada, escandalizada. Acontecem umas coisas lá no mundo que a pessoa vai assistir um futebol, ele espera a briga para ele prestar mais atenção. Vai assistir uma corrida de veículo, espera o desastre. Vai assistir um filme, tem que ter uma cena de sexo, tem que ter uma cena de droga, tem que matar um punhado, senão o filme não foi bom. Mas quando chega na igreja, aí se tem alguém cheio do Espírito Santo, a pessoa fica escandalizada. É assim, o batismo com o Espírito Santo é assim. Aí através disso aqui, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, aí vem os dons na igreja. Nós já tivemos tanta sexta-feira de cura aqui, mas igual essa última não, né, pessoal? Essa última o testemunho foi na hora. E por que foi na hora? Porque estavam todos o quê? Cheios do Espírito Santo, irmão. Então, somente através do Espírito Santo que a igreja pode viver os dons. Porque os dons é do Espírito Santo. Vai lá naquele texto que nós lemos lá, de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Aí ele fala assim lá, ó, o Espírito é o mesmo. E aí vamos lá no versículo de número 8, que fala assim, ó, porque a um é dado mediante o Espírito, que dom? O dom da palavra da sabedoria. Então quando você vê assim, alguém com uma palavra sábia, você não pode falar assim, olha, aquela pessoa, ela é sábia. Não. Ninguém é sábio nas coisas de Deus. As pessoas que têm uma sabedoria das coisas de Deus é por causa do Espírito Santo. É dom do Espírito Santo. Ninguém sabe nada de Deus. Você já viu Deus? Já viu Deus? Eu já vi Deus. Nós não podemos. O que nós sabemos é aquilo que Jesus ensinou e que o Espírito Santo nos revelou, irmão. Então é o Espírito, isso é dom. Se tirar o Espírito Santo, a pessoa começa a gaguejar, a pessoa não sabe o que falar. A pessoa, ela pode estar diante de uma igreja, mas ela não consegue mais pregar. Por quê? Porque a sabedoria é do Espírito Santo. Está vendo? A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Qual que é a diferença? Sabedoria e conhecimento. Parece a mesma coisa. Sabedoria é das coisas que já estão desvendadas, das coisas que já estão reveladas. Conhecimento é daquelas que Deus ainda quer revelação, os mistérios de Deus. Que às vezes você lê na Bíblia, você lê um versículo lá,
e aí você leu lá em casa, você entendeu o versículo. Aí chega aqui, por exemplo, vem o pregador da palavra aqui, e o pregador pega aquele versículo ali, e ele aprofunda um pouco mais, e ele mostra para você aquilo que você não tinha visto. Então isso é dom do conhecimento. Entendeu? Mas o pregador, ele é danado. Não, ele não é danado, coisa nenhuma. Ele é usado pelo Espírito, é do Espírito. Por isso que quando a gente termina de pregar, alguém vem assim e fala assim: puxa, que palavra, a gente nem recebe, a gente fala glória a Deus. Porque nós sabemos que não somos nós sabemos que é Deus. Amém, irmão? Então aí fala assim, ó, outros no mesmo espírito a fé. Então existe a fé da salvação, que todo mundo tem, mas existe a fé que é dom. É aquela fé que acredita mais do que o normal. As pessoas, elas têm uma linha assim de normalidade, mas tem algumas pessoas que ultrapassam aquela linha da normalidade, e a pessoa fala assim: puxa, que fé nada, aquilo é dom do Espírito. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Dom do Espírito Santo. Há outros no mesmo Espírito, dons de curar. Então veja que curar não é uma coisa pessoal. Ninguém é Deus. Pastor não cura ninguém. Ninguém cura ninguém. Isso é o Espírito Santo que cura. Aí o Espírito Santo usa a gente como instrumento. Nós somos apenas E veja que é o único dom que está no plural. Dons, viu aí? Dons de... Por quê? Porque não tem doença que o Espírito Santo não possa curar. Não tem doença. Que doença que ele cura? Todas as doenças, todas as doenças. Amém, irmãos? E aí fala assim: há outras operações de milagre. O que é operação de milagre? Vou mostrar para você na Bíblia, por exemplo. E o mar vermelho se abriu. Aquilo foi uma operação de milagre. E o sol parou. Aquilo foi uma operação de maravilha. E os peixes foram multiplicados, e os pães foram multiplicados. Aquilo é operações de maravilhas. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. Então nós podemos fazer isso com dom. A gente pode dizer assim: vento, muda, e o vento muda. Chuva, espera um pouco, deixa eu chegar lá em casa, e a chuva vai esperar você chegar lá em casa. Quantos creem nisso? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Há outro discernimento de espírito. Que espírito é esse? É de Deus ou é das trevas? Não sei, estou achando essa pessoa estranha hoje. Com que espírito que ela está vindo? Ela está vindo com o Espírito de Deus ou ela está vindo com o Espírito do mal? A pessoa engana você e você não é enganado. Por quê? Porque o Espírito Santo te dá o dom de discernimento. O filho está lá tentando te dar uma volta e você está querendo me enganar. O Espírito Santo te dá, entendeu? Te dá o discernimento de espírito. Então isso é dom. E isso é para nós. Amém, irmãos? Aí a Bíblia fala assim: e a outro, olha aí, a variedade de língua. Então existe o batismo com o Espírito Santo, que fala língua estranha, e depois a pessoa pode continuar falando em língua, que é dom. E a outra, capacidade para... Tem gente que tem esse dom. Um fala em língua assim, né? Eu já vi isso. Um fala em língua lá, e o outro interpreta aqui para a igreja, aqui, ó. O irmão fala lá, parece aqueles americanos pregando e o tradutor falando em português. O irmão fala em língua lá e o outro está traduzindo aqui para a igreja o que Deus está falando para a igreja. Entendeu, irmão? É dom do Espírito Santo. Então, agora isso é para a igreja. Agora deixa eu te falar. A Bíblia fala que nos últimos dias a fé ia acontecer o quê?
esfriaria. E por causa disso o Espírito Santo se afasta. A Bíblia fala que nos últimos dias iriam vir muitos falsos e também muitos falsos cristos. Entendeu? E nós estamos vivendo essa época. A igreja, ela tem se afastado da verdadeira fé, do Espírito Santo. E por causa disso, a igreja hoje, ela tem uma carência. É um lugar que está vazio e que precisa ser. E presta atenção no que eu vou te falar. Eu sei que está gravando. Eu vou assumir um compromisso aqui. Eu vou assumir esse compromisso. Então a igreja, ela continua a mesma. Ela não mudou. Ela continua a mesma. A igreja não existe desde o ano passado, a partir da nossa fonte. Tem igreja que fala assim, só a nossa igreja que salva. Aí a igreja, ela é fundada lá em 1910. Quer dizer que de 1910 para trás, ninguém foi salvo, porque ela foi fundada lá, só ela que salva. Então o salvo é só de 1910 para cá. Está errado. A igreja, ela existe nesse mundo desde a época de Moisés. Deus revelou para Moisés a igreja física, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo. Então Moisés construiu a igreja física. A Bíblia fala que aquilo que Moisés construiu é a sombra do que existe lá no céu, exatamente a sombra. Então a igreja, ela surge lá em Moisés, no deserto. Então Moisés, ele constrói lá o tabernáculo, a parte física. E aí vem Jesus e coloca dentro daquilo o Espírito Santo. Então a igreja, ela é parte física e ela é parte espiritual. Então você faz uma igreja, por exemplo, num salãozinho tipo de bar. Não parece uma igreja, né? Se a gente falar assim, vamos fazer um evento num ginásio de esporte, não tem a mesma coisa, não tem a mesma unção. Vamos fazer um evento lá no ginásio de esporte, lá do Noroeste, você vai ver, não tem a mesma unção. Porque a igreja, ela precisa ter a estrutura física. E ela precisa ter a estrutura, não dá para tirar o Espírito Santo também. Porque se tirar o Espírito Santo, vai criar um vazio. E a igreja tem tirado o Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza mais, em muitas igrejas. O Espírito Santo não dá mais dom de revelação. O Espírito Santo não dá mais dom. Isso que é a beleza da igreja. É quando você chega na igreja, a mensagem, ela fala com você. Você sente, não é uma emoção, mas você sente algo parecido com uma emoção, parecido. Você vê que a palavra, ela toca em você. Você chora com a palavra, você fica com temor da palavra, você abraça a palavra, você tem vontade de correr da palavra. Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo com você. Então o Espírito Santo está sendo tirado. Então o que está acontecendo? Está tendo que colocar luzes no lugar do Espírito Santo. Luzes. O Espírito Santo está sendo. As igrejas estão vazias. Nós não estamos precisando de luz. Nós não estamos precisando de fumacinha. Nós não estamos precisando de orquestra barulhenta, de bandas astronômicas, de pregador de nome. Não estamos precisando de pregador de internet. Nós estamos precisando da presença do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo preenche essas lacunas. O Espírito Santo faz com que a igreja receba a vida que essas coisas mesmo que existem não dão vida à igreja de Jesus. Espírito Santo. A igreja está precisando de dom. Já pensou, eu estou pregando aqui, levantam lá e profetiza. Já pensou, eu estou pregando aqui, levantam lá e falam em língua. Já pensou, a gente está aqui no meio do louvor e paralítico começa a andar, e surdo começa a escutar, e as coisas começam a acontecer. É isso que é a igreja. Isso que é a igreja. Igreja nunca foi lugar para se divertir. Igreja nunca foi lugar para passar. Igreja foi casa de orar. Não estou entendendo. Casa de oração.
É a casa do meu Pai, disse Jesus. Casa de Deus, pessoal. Casa de oração. Casa da gente ter um encontro com Jesus. Você pode aplaudi-lo e glorificá-lo? Capítulo 13, vai lá na sua Bíblia, capítulo 13. Versículo 1: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, ainda que a gente fale aí, tem a sabedoria, dom de sabedoria, dom de conhecimento, e ainda que a gente fale língua estranha, se não tiver o quê? Serei como um sino. Nossa igreja tem sino. Mas se a gente fizer isso, nós vamos ser como um sino que tine, ou como um prato que retine. Em algumas traduções, nós vamos ser como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ele está buscando lá todos aqueles dons lá do capítulo 12, a ponto de transportar montes, se não tiver nada, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver nada disso me aproveitar. Então todos os dons, diga assim, todos os dons, tem que estar envolvido de amor. Não é com ganância. Eu tenho o dom de curar, então eu vou cobrar. Eu tenho o dom de pregar, então eu vou cobrar. Por isso que a nossa igreja não tem pregador de fora. Você sabe quanto custa um pregador de fora? Nós não pregamos mensagem, não pagamos mensagem. Não é que a gente não tem dinheiro para pagar, nós temos dinheiro. Nós não queremos pagar. Não vamos pagar. Todo mundo que vem aqui não ganha não, pessoal. Então veja que a palavra de Deus está falando que todos os dons têm que estar envolvidos com amor. Porque se não tiver amor, nós não vamos ter proveito. Não vai adiantar a gente falar em língua. Não vai adiantar a gente profetizar. Não vai adiantar a gente ter o projeto 100% Jesus. O projeto 100% Jesus é um dom. Mas é um dom de amor. Amém? Aí você veja capítulo 14. Fala assim: o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto que passou pelo que nós passamos. Eles foram cheios do Espírito Santo, alguns foram batizados com o Espírito Santo, e o apóstolo Paulo está doutrinando. Aí ele fala assim: segui o amor e procurai com zelo não perca de vista Então fala para quem está falando, não perde de vista o amor. E aí, com o coração cheio de amor, você procura os dons do Espírito. E que amor é esse? O amor de Deus. E a Bíblia fala que, como que é o amor de Deus? Pastor, eu não conheço. Conhece? Claro que você conhece. E Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus dá. Não pede nada em troca. O amor de Deus oferta. Amém, irmão? Você pode aplaudir o nosso Deus? Aleluia. Versículo de número 12 do capítulo 14. Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação Então, os dons que nós temos é para quem? É para mim? Eu tenho um dom de pregar, então agora eu vou voar pelo mundo afora. Agora me segurem, que agora eu vou para Nova York, agora eu vou para a África. Eu tenho um dom de tocar. Você não quer tocar no carnaval aqui? Você não quer tocar no barzinho aqui? Não, os nossos dons, fala assim, os nossos dons são para a edificação da igreja. Nós não tocamos em aniversário, nós não alegramos, nós não fazemos mágica em aniversário. Pastor, vem fazer uma mágica aqui no aniversário do meu filho. A gente não faz mágica.
Mas eu vi o senhor curando lá, fazendo uma oração, a pessoa... Então, a gente tem dom. E os nossos dons é para a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aí você vai abrir comigo no 14, versículo 16 em diante, que fala assim: que fazei, pois, irmãos? Aí veja bem, ó, a igreja cheia de dons, ó, agora presta atenção. O que nós vamos fazer agora? Agora eu fui batizado com o Espírito Santo, agora eu vou dar umas rajadas em língua aqui. Agora eu vou profetizar aqui, agora... Então, olha lá, o que fazemos agora, irmãos? Aí o apóstolo Paulo fala assim: quando vocês se reunirem, um tem salmo, o outro tem doutrina, e o outro traz revelar, um tem língua, o outro tem interpretar, seja tudo feito para edificar. Então precisa ter essas coisas? Precisa. Fala para quem está fazendo, você precisa dar um glória aí, fala, você precisa desengasgar. Fala para o irmão da esquerda, fala, você precisa falar uma língua estranha de vez em quando aí, ó. Irmão, precisa, faz parte do culto. Não é pecado da glória, não é pecado, não é feio. Ninguém mais vai ficar escandalizado aqui, amém, irmão? Cada um contribui de uma coisa. Aí ele fala assim: só que vamos fazer isso com cuidado. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem... Isso é na hora do culto, não é na hora lá do fogo da vigília, tá? Isso aqui é agora. Então, foi batizado tal, então um fala, o outro fala, 2, 3, e eu estou aqui pregando, não tem problema, vai falando aí. Versículo 28, mas não havendo intérprete, se isso não trouxer um resultado, então é melhor ficar o quê? É melhor não atrapalhar, melhor ficar calado na igreja. Na igreja, mas ainda assim você pode falar consigo. Então na hora da pregação, para não atrapalhar, o Espírito Santo está aí, você está sentindo aquela vontade de falar, a veia do pescoço está até saindo. Então você fala em língua estranha, mas não vai atrapalhar o irmão do lado, não vai atrapalhar o culto. Não vamos parar a mensagem para você falar, fala em língua estranha, fala. Não precisa mostrar, fazer teatro. Não precisa falar assim, eu sou mais do que todo mundo, porque eu falo em língua. Não, você não precisa. Fala para a pessoa que está do seu, fala assim, eu sei que você é abençoado. Fala aí, eu sei. Não precisa. Está vendo? Aí, tratando-se de profetas que gostam de atrapalhar os cultos, gostam de atrapalhar o pregador, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro em que esteja assentado, cale-se o primeiro, senão fica uma briga de profeta, né? Não, porque Deus está falando isso. Não, que nada, Deus está falando é diferente. Não, porque Deus, não, fica uma briga de profeta, né? Nós cremos em profecia? Nós cremos. Nossa igreja só tem um detalhe: você pode levantar aí e entregar uma profecia. Nós vamos escrever a profecia e o seu nome. Você vai ser responsável dela, porque nós não queremos bagunça. Nós não queremos que as pessoas profetizem na carne. Entendeu? Você pode profetizar, se for de Deus, você pode. Nós vamos escrever a profecia e o seu nome. Você vai ser o responsável daquela profecia até ela se cumprir. A hora que ela que assim cumprir, você vai estar livre daquele peso. Você vai falar assim, graças a Deus, ufa. É porque é uma responsabilidade. O profeta não pode ser apenas um tagarela. Ele não pode ser uma maritaca, um papagaio. Ele tem que ser um profeta, ele tem que ter responsabilidade. Elias virou para o rei e falou assim, digo eu, não vai chover mais até que o Senhor se arrependa. E o que aconteceu? E o que Elias falou? Graças
Graças a Deus. Entendeu, pessoal? É o peso do profeta. Mas não tenha medo de ser profeta. Não tenha medo. Entendeu? Então, veja que a Bíblia fala assim, não pode ter bagunça. Portanto, versículo número 31, todos podereis profetizar, uns após os outros, para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão. Está vendo aqui? Então os dons não podem criar confusão. Depois que teve aquela vigília, pastor, aqui no culto virou uma confusão, é um barulho, não consigo mais prestar atenção na mensagem. Não, parou. Não tem nada de confusão. Muito que pelo contrário, vai ficar melhor. Vai ficar mais abençoado. Nós vamos ficar. Você viu sexta-feira aqui, fomos mais abençoados. E hoje estamos sendo mais abençoados. Amém, irmão? Então fala assim, porque Deus não é de confusão, e sim de, como em todas as igrejas dos... Tem igreja que não é assim, tem igreja que é uma bagunça. Criança correndo, trazendo recadinho no altar, gente tomando água no altar. Já pensou, você está aí junto comigo. Já pensou eu pregando aqui? Já faz tempo que eu estou pregando. Aí eu pego meu copinho de água gelada, olho para você e falo, Tintim. E você está aí na seca aí? Eu não gosto disso. Nunca vi um copo de água aqui, você já viu? Nunca viu. Estamos juntos, falei, estamos juntos e misturados. Por que eu vou ser privilegiado e você vai ficar aí? Entendeu? Não tem privilégio não, irmão. Tudo igual. Tudo igual. Tem que ter ordem. Estou pregando aqui, estou falando com quem? Deus está falando com quem? Com ninguém? Deus está falando com você? Levanta a mão e fala, Deus está falando comigo. Aí eu estou pregando aqui, né? Hotel, faz um favor para mim, levanta aí, você é grande, todo mundo vai ver, levanta aí. Eu estou pregando aqui, o Theo levanta ali, agora vira as costas aí e sai, vira as costas aí e sai, vira as costas, sai, vai nos dois bancos ali, eu estou pregando aqui, aí tá bom, pode pregar. Esquisito isso, né? Você está falando que a pessoa, obrigado, Theo. Você está falando que a pessoa larga você falando sozinho, vira as costas assim, vai lá no banheiro, né? Toma, depois ela volta, fala, o que você estava falando mesmo? Que ordem, irmão. Dá para sair? Dá para sair, claro que dá. Alguns já se movimentaram hoje aqui, por exemplo. Mas você faça isso com ordem. Faça isso com decência. Você precisa usar um sanitário, vai lá. Você precisa de socorro, vai lá. Entendeu? Amém ou não amém? Estamos terminando, pessoal. Quero terminar aqui, Quero terminar aqui. Viu? O pastor está pegando no pé hoje, hein? É que eu estou cheio, pessoal. Quem está cheio comigo aí? Amém. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí olha o 34, deixa eu perguntar aqui, olha para mim antes de você ver o 34, olha bem. Teve irmãs que foram batizadas com o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Teve irmãs batizadas com o Espírito Santo. Teve irmãs que foram cheias do Espírito Santo aqui? Todas cheias com o Espírito Santo aqui. Mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Agora presta atenção que está escrito na Bíblia. Conserve-se as mulheres. Não vou nem ler, vou deixar você ler. Conserve-se as mulheres. Está difícil de ler aí, né? Conserve-se as mulheres caladas porque não lhes é permitido. Esse falar aí é ensinar. Falar pode. Você já acabou de falar, senão você já estava fulminado aí, estava complicado. Não pode, não é permitido ensinar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Está vendo aí? Pastor, por que na nossa igreja não tem pastora? Cadê isso aqui? Está escrito na Bíblia. Ou na sua não está? Está escrito na Bíblia. Até que eu morra, vai continuar assim.
Ah, mas eu não gosto. Paciência. É assim que está escrito na Bíblia. É assim que nós vamos ficar. É assim que nós vamos fazer. Entendeu? Não temos nada, não somos machistas. Tem motivo. Tem motivo. Claro. Está escrito na palavra. Você não acha que eu gostaria de ter a minha esposa como pastora? Eu ficaria, né? A minha esposa é pastora. Se aqui fosse ter pastora, qual que seria a primeira? Olha ela aí, ó. Hã? E por que ela não é? Porque a Bíblia não há precedente, pessoal. Ah, mas olha, aquela mulher quando prega, é claro, elas são cheias do Espírito Santo. Quem falou que não? Elas são cheias do Espírito Santo, está escrito. Por que Paulo está falando isso? Porque as mulheres, elas foram cheias, elas foram batizadas com. Você pega uma mulher batizada com o Espírito Santo, ela é brasa viva, prega mesmo. Agora, o problema não é comigo, o problema é com o Espírito Santo, ela está na Bíblia. Diz que primeiro Deus fez quem? E porque ele era machista? Não sei, vai perguntar para ele. Nós não sabemos, mas ele fez assim. E do homem ele fez quem? Ah, por quê? Vamos perguntar quando a gente chegar lá, você pega na minha mão, fala, pastor, nós vamos tirar essa agora com Deus. Nós vamos lá, perguntar para ele. Mas é assim, pessoal. É assim. Então, as mulheres batizadas com o Espírito Santo, as mulheres cheias do Espírito Santo, né? Tem tanta coisa para fazer na igreja, precisamos tanto de vocês, né? Mas não fiquem chateadas, não fiquem entristecidas se a gente não franquear o púlpito, se a gente não levantar a pastora. Nós nunca vamos ter, não fique nessa expectativa, ah, eu vou orar para o pastor mudar. Não, não ora por isso, por favor, não ora por isso. Não ora por isso. Entendeu? Vai ser uma oração perdida. E se você tem esse desejo, é melhor você realmente ir buscar quem realiza esse seu desejo, porque aqui não vai ser realizado. Entendeu? Porque é palavra de Deus. E para encerrar, pega a tua Bíblia, fica de pé. Então aí a gente com os dons, a gente cheio do Espírito Santo, aí a Bíblia fala assim lá em Marcos capítulo 16, que nós lemos aqui na sexta-feira. Marcos capítulo 16, versículo 15, fala assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crer e for batizado será, quem porém não crer será. Eu fico pensando, pensa comigo assim, já pensou? Olha, você prega o evangelho para uma pessoa, a pessoa crê e ela é batizada e ela vai ser salva porque você pregou o evangelho para ela. Irmão, pelo amor de Deus, olha a grandeza disso. Aquela pessoa, se não fosse isso, ela ia para o inferno, mas você pregou o evangelho e ela agora vai ser batizada. Olha isso, irmão. Não vale a pena pregar o evangelho, irmão? Vale a pena. E aí ele fala assim, ó: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que em meu nome expelirão. Em nome de quem? Jesus está dizendo assim: vocês vão lá e vocês falem em meu. O que é isso aqui, irmão? Sabe o que é isso aqui? Deus está dando, ó, quando você vai em algum lugar e você vai fazer alguma coisa no nome de uma outra pessoa, o que você precisa daquela pessoa? Uma procurar? Jesus está te dando uma procuração no nome dele. No nome dele. Você vai lá no meu nome e expulsa o demônio. Fala assim: eu tenho uma procuração de Jesus Cristo. Você tem, irmão.
Nós fomos cheios do Espírito Santo. Você pode fazer isso. Pastor, mas Jesus está dizendo em meu nome. Você vai lá no meu nome. Você não fala que foi o pastor que mandou. Você fala no meu nome. Se você falar que foi o pastor que mandou, o demônio vai pegar em você. Mas se você falar no meu nome, o demônio vai sair. Em meu nome experirão. E por que no nome de Jesus os demônios saem? Porque a Bíblia fala que Jesus, o nome de Jesus na Bíblia é Senhor, é Salvador, é Redentor, é Santo de Israel, é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! Aleluia, aleluia. É porque o nome dele tem poder. É porque está escrito na Bíblia que os joelhos que não se dobram hoje, um dia vai se dobrar. E diante desse nome vai se dobrar e vai confessar: Jesus Cristo é. Aleluia. Fique imaginando isso, imagina isso. Nós vamos ter tantas pessoas nessa fila. Nós vamos se dobrar. Só que nessa fila vão estar alguns nomes que vai ser muito interessante a igreja observar. Nessa fila vai estar Herodes, que queria matar Jesus desde criança, mas ele vai se dobrar. Nessa fila vai estar Pilatos, que achando que lavando a mão ia se livrar, mas Pilatos vai ter que se dobrar e vai ter que dizer: Tu és Senhor. Aleluia. Nessa fila vai estar Napoleão Bonaparte, vai estar Hitler. Já pensou? Com aquele bigodinho dele. Eu vou querer ver isso. Mais de 6 milhões de judeus que foram mortos por ele. Mas ele vai ter que se dobrar. Senhor. Aleluia. Até Satanás, diz a Bíblia, vai ter que se curvar. Aleluia. Ele me anda lá, machou de canta lá mais. Nele me canta lá, machou de canta lá. Ele me anda lá mais de canta neves. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Levanta a sua mão e declara: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Aleluia, aleluia. Não deixa nada te calar. Não deixa nada te impedir. Quando vier a enfermidade, você diga para ela: Jesus Cristo é Senhor. Esteja você passando o que você estiver passando, diga para o mal: Jesus Cristo é Senhor. Ele anda lá, machou de canta.
Ele me canta lá mais, ele me canta lá mais, canta nessa. Aleluia, 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 aleluia. Quantos nesta noite podem confessar: Jesus Cristo é Senhor? Aleluia. Senhor, a tua igreja precisa ser cheia de ti, Senhor, porque nós precisamos pregar o evangelho, Pai. Nós precisamos pregar a tua palavra, Senhor. Nós temos, meu Deus, gente da família para alcançar. Nós temos, meu Deus, amigos queridos para poder, meu Deus, alcançar, Pai. Nós temos, meu Deus, o nosso bairro para ganhar. Nós temos, meu Deus, este lugar para, meu Deus, poder alcançar vidas para o teu nome, Senhor. Nós precisamos ser cheios do teu Espírito Santo. As pessoas estão tão enfermas, e os irmãos, meu Deus, precisam visitar os irmãos, mas eles não podem, meu Deus, consolar a doença, eles não podem, meu Deus, acomodar a enfermidade. Nós precisamos ir visitar, e nós precisamos orar, e nós precisamos levantar as mãos, e nós precisamos curar o doente, curar o enfermo, reabilitar o abatido, meu Deus. Nós precisamos, Pai. Então derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Nós precisamos ter discernimento, meu Deus. Os dias estão difíceis, meu Deus. Tua igreja passa, meu Deus, por uma crise espiritual, Pai. Tanta gente, meu Deus, tanta gente perdida, Pai. Tanta gente dentro das igrejas fazendo aquilo que agrada a carne. Gente cheia, mas cheia da carne, Deus, cheia dos prazeres, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda a gente como igreja a não se desviar, meu Deus. Não deixa a gente se desviar não, Pai. Não deixa a gente perder a cabeça não, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dá força para a gente continuar, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá joelho no chão, oração, meu Deus. Porque existe uma pressão, meu Deus. Porque parece que a gente é o errado, meu Deus. Parece que a gente atrapalha o resto, meu Deus. Então, Pai, nos cobre com teu sangue, nos esconde aqui. Nós não queremos aparecer em lugar nenhum, meu Deus. Nós não queremos ser notícia de jornal. Nós não queremos aparecer no Face. Nós não queremos, meu Deus, estar lá no Instagram. Nós não queremos nada, Senhor. Nós só queremos ser crente, Pai. Mas queremos ser cheio do Espírito Santo, meu Deus. Nós queremos experimentar, meu Deus, estas coisas que estão na tua palavra, Pai. Porque isso está tão fora de moda, meu Deus. Está tão fora de moda orar. Está tão fora de moda, meu Deus, buscar a tua presença, buscar o batismo do Espírito Santo. Está tão fora de moda. Senhor, ajuda a gente a perseverar. Envia teus anjos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. A tua palavra fala que esses sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus, permita que a tua igreja possa continuar vendo esses sinais. Porque muitos já não estão acreditando mais, meu Deus. Para muitos, Jesus já não está mais curando. Para muitos, meu Deus, a igreja já não tem mais remédio. A igreja já não tem mais solução. Para muitos, meu Deus, o que precisa ser feito é fazer o que todo mundo faz. Meu Deus, guarda a gente, Senhor. Não deixa que o inimigo roube a nossa fé. Porque está escrito na tua palavra, Pai, que as aves de rapina comiam todas as suas sementes lançadas. Não deixa o inimigo comer a semente lançada no nosso coração. Deixa não, meu Deus. Deixa os irmãos experimentarem os dons. Eu já vi tanta coisa maravilhosa que eles não viram. Eu já vivi tanta coisa maravilhosa que eles não viveram.
Deixa eles viverem, Senhor. Deixa eles verem a tua glória. Deixa eles andarem com o Espírito Santo. Deixa eles experimentarem a doce e meiga presença do teu Espírito, meu Pai. Enche, meu Deus, o nosso coração. Renova nossas forças. Renova a nossa aliança. Renova a nossa comunhão. Meu Deus, anima agora e enche o teu povo, enche com o teu Espírito Santo. Levanta as tuas mãos para o céu e peça para Deus, fala: Deus, eu só quero o teu Espírito Santo. Sabe, não tem coisa melhor para a gente alcançar na igreja, não tem coisa melhor para a gente receber na igreja. Diga para Ele, fala: eu preciso do teu Espírito Santo. Diga: eu quero o teu Espírito Santo. Agora fala para o Espírito Santo, fala: és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ele vai entrar e Ele vai te renovar. Ele vai te restaurar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te animar, Ele vai te curar, Ele vai te abençoar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Presta atenção. Essa semana você vai ter todo cuidado. Todo cuidado. Essa semana o Espírito Santo vai estar ao teu lado. Vai estar com você, amém, irmão? Onde você for, o Espírito Santo vai estar lá. Então, tenha cuidado no falar, tenha cuidado no fazer, para você não afastar o Espírito Santo. Até para discutir, você vai ter que ter elegância nessa semana. Elegância para discutir alguma coisa. Sabe que discutir não é brigar, né? Brigar não é para nós. Nós podemos discutir. Vamos discutir uma questão? Senta aí, vamos discutir. O Espírito Santo não vai embora. Ele fica ali com a gente, nos auxiliando, nos ajudando, nos abençoando. No meio das nossas dificuldades, no meio de todas as nossas responsabilidades, o Espírito Santo vai estar lá. Amém? Vai ser uma semana diferente. Ó, fala com Ele. Fala com Ele. As pessoas vão dizer assim, ó, tem problema. Experimenta. Eu só quero que você experimente. Custa. Pergunta para quem está falando, vai te custar. Fala aí, vai te custar. Experimenta. A hora que você tiver uma situação, experimenta você falar: ô Espírito Santo, me ajuda aqui, o que você acha disso aqui? Experimenta. Espírito Santo, eu estou meio apertado aqui na decisão. Qual decisão que eu tomo, Espírito Santo? Você vai ver que na hora, Ele vai te falar, Ele vai te ajudar. Ele é o nosso consolador. Consolador não é para colocar o colinho. Eu estava explicando para os pastores aqui esses dias. Não é para colocar a cabeça assim no colinho e ficar passando a mão. Não, consolador é aquele que fortalece, é aquele que te apoia, que vai até o final com você. Você não está sozinho. O Espírito Santo está conosco. Você crê? Então levanta as tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, tão gostoso ministrar a tua palavra para uma igreja que está assim cheia do Espírito Santo, meu Deus. Eles entendem a tua palavra porque o Espírito Santo fala e o Espírito Santo revela, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. O Senhor viu o que eu falei aqui para eles. Eu assumi um compromisso aqui com eles de que o Espírito Santo vai estar com eles durante esta semana, para eles poderem fazer uma experiência, Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nunca mais vai sair da casa deles.
porque não tem nada melhor do que o teu Espírito Santo, meu Deus. Não tem nada, mas não tem companhia melhor do que o teu Espírito Santo. Então, meu Deus, cuida disso, Pai. Motiva eles, fortalece eles para que eles possam ter essa fé. Que a graça do teu Filho Jesus Cristo esteja sobre eles. Que o amor do teu coração tome conta do coração de cada um deles. E a presença do Espírito Santo seja agora e para todos sempre com cada um deles. Pois assim nós os abençoamos. A toda a igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.